Olá, estamos de volta no nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está por aqui, não esqueça de dar o seu like, depender da plataforma onde você está. E se você está no YouTube, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para termos maior relevância aqui nessa plataforma. Se você está em alguma outra plataforma, somente ouvindo esse conteúdo, também você pode reagir de alguma forma e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo e interessante. Então nós estamos trabalhando aqui a overdose dos sentidos, né? No primeiro episódio trabalhamos um pouco essa avalanche de conteúdo e como ela tem nos afetado de forma geral, como ela é boa, mas ao mesmo tempo como devemos ter atenção para que ela não nos faça tão mal, para que ela não nos prive de outras realidades. Está aqui conosco trabalhando esse tema a Aline Chacon, que é doutoranda em filosofia da educação e educadora e tem ajudado muitas pessoas a crescerem como pessoas humanas, né? Crescerem na relação com os outros. E nesse podcast de hoje nós queremos trabalhar esse tema, o estupro da imaginação. Por que o estupro da imaginação, né? Por exemplo, a pornografia, falando diretamente desse tema, tem sido um flagelo na nossa sociedade atual, sobretudo na sociedade brasileira, onde se tem um consumo altíssimo de pornografia e onde não se tem muitas regras, né? Facilmente qualquer pessoa pode acessar a internet pelo seu smartphone, pelo seu computador, enfim, por algum dispositivo e ter conteúdo, ter um casal vivendo um ato sexual ali explicitamente. Eu estou falando um casal, mas você pode ter todos os outros tipos, né, de experiências sexuais, digamos assim, ali por meio desse conteúdo pornográfico. E infelizmente crianças, adolescentes vão tendo acesso a esse conteúdo e vão, de certa forma, entre aspas, né, descobrindo, né, a sexualidade dessa forma e perdem, né, todo esse caminho natural de conhecimento de si, por uma educação adequada acerca da sua sexualidade, acerca de quem se é de verdade, né? Então, a imaginação é estuprada, a imaginação é violada, a imaginação sofre violência. Uma via cada vez mais acessada e de fácil acesso, onde não se tem muito controle da lei para poder se ter acesso, né? Temos o controle da lei sobre produzir conteúdos com menores, né? Mas não tanto o controle do acesso, né, na internet. E aí, Aline, eu queria te perguntar, né? Queria saber de você como você vê as consequências do uso de imagens, sobretudo imagens pornográficas, no caso de crianças, de jovens, até adolescentes que têm acesso a esse conteúdo. Como você vê as consequências de consumir conteúdo pornográfico nessa faixa etária, né, de jovens, crianças, ali também adolescentes? Pensando nesse tema que você falou, aí o estupro da imaginação, eu acho que elas são como um atentado. É como a gente jogar uma bomba dentro do jovem, dentro da criança, e não dar oportunidade a ela nem de correr, nem de sair. É muito complicado expor os nossos jovens às pornografias. E é preciso que a gente tenha um entendimento e não tenha a ilusão de achar que eles não têm interesse pela temática, porque eles têm. Eles têm essa curiosidade. É só lembrar de nós, na nossa época, nós também tínhamos essa curiosidade. Nós não tínhamos o acesso à informação como eles têm hoje. E aí a gente volta ao acúmulo da informação, à velocidade da informação na nossa mão, né? Então, quando eu exponho um jovem, uma jovem, né? Estou falando de forma geral, homens, meninos e meninas. Quando eu os exponho, a pornografia é como se eu estivesse atentando contra a maneira como eles se manifestam no mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque a nossa sexualidade é a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. E o sexo é uma parte da nossa sexualidade, não é o todo. Sexualidade é muito mais do que apenas o ato conjugal, do que apenas o sexo. Então, se eu deturpo uma parte da maneira como eu me expresso no mundo, eu deturpo essa maneira de me expressar, essa maneira de me relacionar com as pessoas, com o todo. É um atentado, sim, se nós pararmos para pensar que expor uma criança, um adolescente, de forma desordenada a um conteúdo pornográfico, a um conteúdo sexual, a um conteúdo que trata o ato conjugal, o homem e a mulher, como animais, é propor para eles também que eles vivam e se relacionem por instinto.
Por isso que há tanta pornografia, por isso que há tantas palavras baixas, né? Não há um comprometimento com a sexualidade, com o todo da pessoa. Pega uma parte da sexualidade, distorce completamente e devolve para alguém que não tem maturidade alguma para saber lidar com isso. O ato conjugal ele é a expressão do amor de Deus. Mas as crianças não conseguem saber disso, não conseguem perceber isso, porque foram verdadeiramente levadas por outro caminho. É uma deturpação, é um estupro. A palavra parece muito forte, mas é isso mesmo. Nossas crianças são violentadas, os nossos jovens são violentados pelo acesso à pornografia. E eu acho importante que a gente diga aqui o papel do pai e da mãe nesse contexto. Nós não podemos dar um celular aos nossos filhos sem que nós tenhamos o entendimento do que é que eles estão vendo, que estão vendo, sem que a gente não possa privá-los daqueles sites que são mais complexos e densos com relação a isso. Existe, o mal está à espreita para engolir as nossas crianças, né? O leão ruge na beira do caminho, na nossa estrada, ele está ali rosnando e a gente precisa ter esse entendimento. Então é papel do pai, é papel da mãe, ser esses facilitadores de uma vivência da sexualidade positiva. E aí, além do vigiar, além de entender o que é que essas crianças estão assistindo e vendo, e aí a gente entra num outro questionamento, por exemplo, o tempo, qual é a idade para dar o celular a uma criança. A gente vê crianças tão jovens, tão pequenas, já com o celular nas mãos, a exposição às telas que geram problemas cognitivos enormes, atrasos de fala, atrasos de desenvolvimento motor. É grave essa exposição às telas. Se nós damos aos nossos filhos esse livre acesso à tecnologia sem a devida orientação, sem a devida vigilância, nós estamos entregando a nossa riqueza na boca do leão. Com certeza, nós estamos gerando homens e mulheres no futuro totalmente manchados na sua essência. E isso a gente precisa conversar. Então eu quero chamar aqui a atenção dos pais nessa parte da vigilância e também na parte de saber conversar com eles. Vocês vão querer, a gente precisa viver algo que eu digo muito, sempre que eu vou conversar, fazer palestras, formações para as famílias, que é a questão da antecipação. Eu, como o adulto ali, eu preciso me antecipar a todas as demandas da escola. Eu sei que o meu filho, quando ele chegar no 7º ano, no 8º ano, o livro pedagógico dele, o livro didático dele, vai falar sobre o corpo humano. Então, eu vou deixar que o meu filho seja exposto ao que é relação sexual, ao pênis, à vagina. De que maneira? Eu vou falar para ele, vou deixar que o professor oriente, eu vou deixar que os coleguinhas orientem, ou eu vou trazer aquele contexto inserido na nossa filosofia de família, naquilo que nós acreditamos como verdade dentro da nossa casa, baseado nos princípios cristãos e nos princípios da moralidade cristã. Então, é muito importante que os pais saibam qual é o papel deles, qual é a função deles dentro do processo da sexualidade dos filhos. Uma coisa, Aline, assim, que também queria saber com você, né, como você percebe essa mudança de pensamento, né, essa mudança de ação, né, assim, na sociedade, de hábitos, como, por exemplo, tem muita essa influência também da sexualidade, como a sexualidade é passada nos meios de comunicação, pelas músicas, né, como os nossos sentidos vão entendendo aquilo que nós somos como homens e como mulheres e como nós nos relacionamos. Mas é interessante porque quando eu era adolescente, se você gostava de uma menina, se você gostava de um rapaz, por exemplo, a gente chamava de paquera, né? Não sei nem se esse termo a gente utiliza tanto hoje, na verdade não se utiliza tanto hoje, né? Nem se utiliza mais entre os jovens, mas a gente paquerava, né? Olhava e tentava se aproximar, contar uma piadinha, queria a atenção da pessoa, né? A gente já ficava feliz em ter a atenção daquela pessoa e hoje em dia, enfim, depois foi evoluindo, queria ficar com aquela pessoa, queria dar um beijo nela naquela noite e hoje em dia não se tem mais o toque, né? Não se tem mais
o desejo, sei lá, de dançar com aquela pessoa, de dar um beijo, mas eu já quero levar aquela pessoa para casa, já quero levar aquela pessoa para um motel, já quero viver o ato sexual com aquela pessoa naquela noite, né? Isso é uma mudança de atitude, né, de visão dos relacionamentos que podem ser um reflexo dessa desvalorização da relação, né, do conhecimento, antes de viver esse ato que é mais íntimo, né, que é mais profundo e que mexe mais com o nosso ser. Como você vê toda essa mudança e como o consumo da pornografia tem afetado isso? Com relação a essas mudanças de hábito que você acabou de me perguntar, eu acho sim que a gente deve falar sobre isso, porque, de fato, quando nós expomos as nossas crianças de forma desordenada à pornografia, eles vão ficando muito mais sexuais, né? Vão se transformando em homens cada vez, e mulheres cada vez mais, que lidam com os instintos de maneira primária, de maneira não ordenada. Por isso que eles já pensam logo em chegar no último estágio da relação, né? Eles não foram apresentados ao momento da paquera, ao momento de olhar no olho, de tentar conquistar, porque para eles sexo não se transformou mais em compromisso. Sexo é só prazer, sexo é só ficar por ficar, uma noite e nada mais. Esse é o entendimento dos nossos jovens, esse é o entendimento dessa geração. Então, é desordenado tudo, completamente, fica tudo bagunçado, e nós temos que ter essa maneira de chegar no coração deles, de conversar. A pornografia, ela limita o homem, limita a mulher, iguala tanto o homem quanto a mulher a instintos animalescos. A gente vai perdendo a nossa capacidade de ser gente e vamos nos transformando em animais, né? E são cenas muito fortes, realmente. São cenas grotescas quando eu olho aquelas pornografias de maneira muito direta, né? Não tem contexto, não tem nada. É só uma satisfação pura de um animal macho e de um animal fêmea. Só. Não tem mais nada além disso. Então, esses hábitos, eles existem, eles se transformaram da nossa época para hoje por causa disso. Porque o acesso à pornografia está muito grande, muito crescente. É preciso cuidar do imaginário dessas crianças. É preciso oferecer a essas crianças coisas belas, bonitas, alimentar o imaginário delas de coisas que possam nos acrescentar, retirar de nós essa contaminação do pecado, essa doença pela carne, sabe? A carne pela carne. E aqui eu queria fazer uma observação que cresce cada vez mais também por causa do acesso à informação, o aumento da pornografia, não apenas para os jovens e para as crianças, mas tem muito adulto também, da nossa geração, que hoje está se deixando influenciar pela pornografia, que prefere. É triste, é muito difícil dizer isso, mas é verdade. Eu atendo muitas mulheres casadas, muitas relações matrimoniais fragilizadas, e a gente percebe o quanto, sobretudo os homens, tá? E aí é um dado que você pode pesquisar aí onde você quiser. Sobretudo os homens, eles têm, por causa da pornografia, por causa da contaminação do imaginário deles, muitos deles não conseguem mais chegar à ejaculação dentro do ato conjugal. Eles precisam se masturbar para poder alcançar o objetivo. Veja como isso é grave. Veja, isso é uma consequência, os estudos psicológicos falam, comportamentais falam sobre isso. Porque são tão expostos à pornografia que a mente deles já está condicionada a apenas chegar à ejaculação dessa maneira. Isso é terrível, isso destrói os matrimônios, isso acaba com os casamentos. Então, cada vez mais os homens têm preferido viver assim do que ter ato conjugal com as suas mulheres, com as suas esposas. Não é um absurdo, é um total absurdo. Mas por quê? Porque assim como os jovens, assim como as crianças, eles estão cada vez mais sendo expostos a esse tipo de relação,
a esse tipo de imaginação. A imagem está deturpada, a imaginação comprometida e os hábitos por causa da imaginação também comprometidos. Quando nós olhamos uma cena triste, a nossa imaginação nos leva imediatamente para o campo da tristeza. Nós nos compadecemos daquela dor. A mesma coisa quando contemplamos o belo, quando olhamos um fim de tarde, quando olhamos um mar, quando analisamos um quadro, uma obra de arte bonita. Aquilo gera em nós também esse desejo, essa alegria de viver o belo. A mesma forma quando nós expomos os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, a nossa memória, a nossa imaginação, a pornografia. Nós vamos nos distanciando da nossa verdadeira essência e vamos adentrando cada dia mais numa visão reducionista das coisas, onde o prazer está acima de qualquer coisa e onde eu vou perdendo a minha característica de homem, a imagem e semelhança de Deus, e vou me transformando cada vez mais em um animal. Então, há consequências graves, sim, há uma desordem grave, sim, e há algo que nós precisamos fazer por estas pessoas, né? Falar sobre isso, trazer esses temas à tona, que são temas tão delicados, que são temas que ficam ali escondidinhos, né? Porque mexem em áreas muito profundas, mas aqui e agora é o tempo de falar sobre isso, para ver se um clique, uma fala, uma observação se toca na alma daquela pessoa e faz com que ela se resgate, ela possa, com a graça de Deus e com a sua adesão, transformar a sua vida. E Aline, eu te agradeço mais uma vez por ter estado conosco nesse podcast e lembrando a todos que teremos mais um tema, né, o sentido da vida, e você pode compartilhar o primeiro tema, a overdose dos sentidos, esse segundo, o estupro da imaginação, e aguardando aí o terceiro tema que chegará e visitar os nossos outros podcasts. Até o próximo episódio.